J'habite à Paris. J'y habite. Je vais en France. J'y vais. Voilà! Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, eu sou o professor Sebastião e nesse canal a gente fala sobre a língua francesa. Aqui vocês aprendem estruturas da língua, pronúncia, todos os aspectos da língua francesa. E neste vídeo a gente vai entender como se usa o pronome, le pronome Y, o pronome Y, que a gente vê bastante em francês, né? Que muitas pessoas têm dúvida. Por isso que eu falei, j'habite à Paris, j'y habite. Je vais en France, j'y vais. Voilà. Então vamos entender esse pronome Y, esse Y de uma vez por todas. Isso aqui é uma aula completa sobre o pronome Y, d'accord? Então vamos lá, vamos entendê-lo aqui. Vamos compartilhar a tela aqui que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas como utilizar ele Y. Olha só, o que temos aqui, ó. Primeira prática dele, ó. Vamos entender direto aos exemplos aqui que é mais fácil de explicar para vocês, ó. Je voudrais aller à Paris. Je voudrais y aller. Olha só, tá sublinhado aqui o lugar onde eu gostaria de ir, ó. Paris. O que eu fiz aqui? Eu substituí o à Paris por o Y. Ah, professor, só isso e quer dizer o quê? Quer dizer lá, tá? Então vamos lá, ó. Je voudrais aller à Paris. Je voudrais y aller. Eu gostaria de ir para lá. Então, horas o Y vai significar lá, horas ele vai significar nesse, nisso, com isso. Vamos entender direitinho, ó. Aqui, quando se refere a lugar, vai ser sempre lá. Je ne pense jamais à mes problèmes. Eu nunca penso nos meus problemas. Je ne pense jamais. Eu nunca penso neles. Tá vendo? Aqui já é neles, tá? Por quê? Porque ele substitui sempre o Y, sempre no, o Y, né? O Y, sempre substitui, pronuncia, substitui alguma construção com essa letra acraseada, tá? Por substituir essas construções de verbos com acraseado, seja local ou algum outro tipo de objeto, a gente vai sempre retomar essa ideia para não ter que repetir de novo o objeto pelo Y, pelo pronome Y, tá? Como eu falo assim, ó, je ne pense jamais à mes problèmes, para não ter que falar de novo. Je ne pense jamais à mes problèmes, je n'y pense jamais, eu não penso neles nunca, tá? Sempre nesse sentido, ó. Elle a mis le feu à ses vieilles baguettes. D'accord, bagueule. Bagnole, désolé, bagnole. Ela me levou a essa velha bagnole. Então, ela me levou. Ela colocou fogo nela, nele, nela, tá vendo? Sempre tem a ideia de alguma coisa em algum lugar. Je vais aider à préparer le déjeuner. Então, eu vou ajudar a preparar o almoço. Então, aqui eu poderia dizer je vais aider. Aqui nem teve o Y. Eu substituiria tudo isso aqui, ó, pelo Y, tá? Então eu diria je vais y aider. Je vais colocar o Y aqui, ó. Essa frase ela está cortada, je vais y aider. Mas vamos ver mais exemplos aqui. Então, aqui são mais ou menos uma introdução que eu fiz para vocês e agora nos próximos slides aqui eu vou mostrar definindo cada situaçãozinha sobre o Y. Então, olha só, descendo aqui eu separei para vocês, ó. Primeiro conceito do Y é quando ele substitui lugar, ó. Remplacer un lieu, que é lugar. Então vamos entender aqui, ó. Je vais à Paris, j'y vais. Eu vou a Paris, eu vou lá. Nous habitons en France, nous y habitons, nós moramos lá, tá? Je mets les livres sur la table. Eu coloco os livros sobre a mesa. Ela coloca, né? Elle met le livre sur la table. Elle y met le livre. Então ela põe lá os livros. Lá onde? Na mesa. Perceberam que o que está de verde aqui são os lugares, tá? E a substituição aqui está em vermelho, sempre pelo Y. Tá vendo que é tudo lugar? Vamos ver a última frase aqui, ó. Ils vont chez le médecin. Eles y vão. Eles vão lá, tá? Que quando eu digo assim para vocês, ó, eles vão chez le médecin, o que eu quero dizer com isso? Eles vão ao médico, eles vão lá. Tá vendo? Tudo aqui que aparece em verde são lugares. E todos esses lugares estão sendo substituídos, retomada a ideia pelo Y, tá? Então, sempre que você tem lugar, você pode retomar para não ter que repetir o nome do lugar novamente pelo Y. Sempre depois do sujeito, tá? E antes do verbo. Ó, depois do sujeito, antes do verbo, depois do sujeito, antes do verbo, tá? Essa é a posição, bastante cuidado. Então, aqui, a primeira ideia é remplacer un lieu, que seria substituir um lugar pelo pronome Y. Segunda ideia, segundo aspecto de uso desse Y, remplacer um complemento introduit par a.
Chose ou ideia. Então, lembrando, aqui é chose, coisa ou ideia, tá? Não são pessoas, ó. Jamais une personne. Jamais uma pessoa se substitui, tá? Sempre coisas, ideias, lugares, tá? Então, olha só, aqui já não são mais lugares, são ideias ou coisas, ó. Tu penses à ton avenir? Você pensa no seu futuro? Oui, j'y pense. Eu penso nele. Nele o quê? Futuro. Por isso que eu disse ali no primeiro slide que horas o significado vai ser lá, horas o significado vai ser nele, nesse, nela. Depende muito do contexto, tá? Mas vai ser nessa situação. Elle réfléchit à la situation. Ela pensa na situação. Elle y réfléchit. Ela pensa nela. Tá vendo? Aqui é nela. Aqui já é nele, tá? Depende do contexto, vai ter essa variação em português, tá? Nous travaillons a un projet important. Nós trabalhamos em um projeto importante. Nous y travaillons. Nós trabalhamos nele. Perceberam? Ó? Tudo por causa dessa construção com a craseado aqui, ó. Então, isso faz com que eu tenha que retomar todo esse objeto aqui pelo Y. D'accord? Então, retomando aqui. Primeira ideia, substituir lugar. Segunda ideia, complemento com a preposição a aqui que eu estou mostrando para você. O azinho, craseado, tá? Em todos esses exemplos aqui, tá? Terceiro exemplo. Terceiro conceito de uso do Y. Quando a gente tem os verbos que exigem, né? Não é nem a circunstância da frase que pede. Os verbos exigem o a mesmo. Então, sempre com a. Je m'habitue à ce climat. Então, eu me habituo, eu me acostumo a esse clima. Je m'y habitue. Eu me acostumo a ele. Aqui já é ele, me acostumo. Tá vendo que já nele, é a ele, tá? Então, depende em português, dependendo do tipo de frase, vai ter variação de significado, tá? Mas sempre vai ter o mesmo conceito de uso, substituindo ou um lugar ou a preposição a, o complemento que vem logo após a preposição a. D'accord? Il renonce à son plan. Il y renonce. Ele renuncia a seu plano. Ele ou renuncia. Tá vendo? Aqui em português já é ou. Ele ou renuncia. Il y renonce. Por quê? De novo, por causa da preposiçãozinha azinha aqui, ó. Toda construção com ela, eu retomo o objeto que está aqui na frente pelo Y. D'accord? Il tient à la liberté. Il tient à la liberté. Ils y tiennent, tá? Então eles querem essa liberdade de qualquer jeito. Eles tiennent, buscam por ela, eles pegam, né? Que vai tenir, pegar a leur liberté. Então tenir a é ir em busca da conquista, né? É nesse sentido, d'accord? Então, substituindo a mesma coisa. E o último conceito dele aqui são as expressões. Expressão é assim, a gente não tem muito o porquê. É uma expressão já construída, a gente só entende que ela deve ser feita com Y e a gente tem significado e tenta usar ou entender quando algum falante usa, tá? Expressão não segue essas regras aqui em cima, é só a gente conhecer essas expressões e tentar memorizá-las, d'accord? Expressão courante, ó. Ça y est, que c'est fait. Você vai dizer que alguma coisa está feito, ó. C'est fait, c'est fait. Ça y est, d'accord? Je suis, j'y suis, ó. J'y, quando tá com Y aqui, ó. J'y suis. É a mesma coisa que j'ai compris, je me trouve ici. Eu me achei aqui, eu compreendi, me achei aqui nesse estudo, me achei aqui nessa questão, tá? J'ai compris, je me trouve ici, j'y suis. D'accord? Vas-y, allez-y, quer dizer, vai em frente. Eu até coloquei em inglês aqui para quem sabe inglês, tá? Go ahead. Então, vas-y, allez-y. Então, segue. Se alguém te pede, você está lá conversando, você é interrompido, ou alguém fala assim, ó, prossiga. Vas-y, allez-y, d'accord? N'y pense pas, n'y pense à ça. Não pense nisso, ó. N'y pense pas, n'y pense pas. Vas-y, allez-y, j'y suis, ça y est. Legal? Então, são expressões que vocês podem usar com Y, que são expressões correntes, bem usadas em français. Então, repassando novamente, aqui a gente tem todas as construções de lugares e objetos, para vocês terem uma ideia, e aqui é a definição de um por um, tá? Então, eu peguei e transformei isso aqui numa aula completa do Y, que são os quatro usos que a gente tem do Y, que é retomar o lugar, ó. À Paris, j'y vais. Je vais à Paris, j'y vais. Nous habitons en France, nous y habitons. Il met le livre sur la table et lui met le livre.
Ils vont chez le médecin. Ils y vão. Eles y vão. Eles vão lá. Perceberam? Então aqui a gente retoma o lugar conforme eu expliquei. E o número dois, o que que a gente retoma? Uma ideia, uma coisa e jamais une personne. Não esqueça aqui, ó. Jamais une personne. D'accord? Tu penses à ton avenir? Oui, j'y pense. Você pensa no teu futuro? Penso nele. Tradução do Y, professor. Vai ser lá, nele, nela, ou a, depende do contexto, tá? Lembrando que tem sempre a condição de uso com o pronome acraseado. Então, tu penses à ton avenir? Oui, j'y pense. Il réfléchit à la situation, ele pensa na situação, ele pensa nela, il y réfléchit. D'accord? Nous travaillons un projet important, nous y travaillons, nós trabalhamos nele, d'accord? Nele, nela, d'accord? Depende da situação. Formidável. Terceiro uso, ainda com a preposição a, só que com alguns verbos que pedem sempre a preposição a, que é o habituer, o renoncer, o tenir, d'accord? Je m'habitue à ce climat. Eu me habituo, eu me acostumo a esse clima. Je m'habitue, eu me acostumo. Il renonce à son plan. Il y renonce. Il a tenu à la liberté. Ils tiennent à leur liberté. Ils y tiennent. Formidable. Quarto aspecto de uso do pronome grec nas expressões correntes do dia a dia. Ça y est, j'y suis, vas-y, ne pense pas. Então, c'est fait, tá feito. Então, ça y est, tá feito. J'y suis, compreendi, me achei aqui. Vas-y, allez-y, siga, prossiga, siga em frente. Ne pense pas, não pense nisso. D'accord? Então é isso. Espero que tenham gostado, tenham aprendido bastante sobre o Y. Essa é uma aula completa com os quatro conceitos de uso do Y. Se você achou que essa aula foi interessante para você, deixa um like nesse vídeo, compartilhe com amigos e inimigos, tá? Para que todos tenham acesso a esse conteúdo que vai ajudar muitas pessoas a melhorar o francês, né? Aqui, ó. Se você quer melhorar mais ainda, você quer ir além do que essa aula do Y, que eu quero dominar de cabo a rabo o francês, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, que é o link sobre o meu curso completo de francês, tá? Onde vocês vão dominar todas as estruturas, esses pronomes Y, o on, todos os aspectos da língua do A1 ao B2 do inglês, do francês, tá? Então vocês vão ter um curso completo que vai levar vocês do A1, do zero ali, até o B2, onde vocês vão poder fazer prova para certificados, d'accord? Você sabe. Então, para quem tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. D'accord? Formidável. Então, se você gostou dessa aula do iCrack, compartilhe com amigos e vamos fazer esse canal crescer, ajudar mais pessoas, impactar mais gente que queira apprendre la langue française. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.